Hoje iremos comentar sobre duas notícias interessantes, uma delas envolvendo o Banco do Brasil, que o mercado ainda cita que o banco está barato, apesar dessa grande alta na cotação, e o segundo ponto, cuidado com essa elétrica que deverá pagar uns 20% de yield e o pessoal só olha o provento extraordinário e se retirar isso, você pode ter um susto tanto no preço e também no provento recorrente da empresa. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias e investimentos. Aí vamos lá, a primeira notícia, ações do Banco do Brasil devem disparar quase 40%, projeta o Bank of America, porque eles ainda citam otimismo e também recomendam compra dos papéis e o preço-alvo deles é de R$ 65,00, o que implicaria em uma alta de quase 40%. Com isso, o preço-alvo deles, de 65, cotação atual, quase 48, o que na hora que eu estou gravando representaria um potencial de alta de 35%. Mas é aquele ponto que eu sempre cito, cuidado com esse ponto de preço-alvo, porque na maioria dos cenários esse ponto não acontece. E outro ponto que eu cito é que no médio a longo prazo, grande parte do retorno virá do provento pago e não da apreciação da cotação. Porque às vezes, uma casa de análise cita, o potencial de alta é de 40%, mas alguns destacam que desses 40%, 10% virá do retorno com proventos e 30% de uma provável apreciação na cotação. E sabemos que no médio a longo prazo, boa parte do retorno virá do provento pago. Daí, quando vocês olharem isso, 130% em 5 anos, 240% em 10 anos, grande parte desse retorno aconteceu por causa da reaplicação do provento. E outro ponto que o Bank of America destaca é que o preço estaria atrativo porque o banco está cotado por 0,8 o seu valor patrimonial, que é aquela métrica de preço sobre valor de patrimônio. E o preço é o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, e eles citam que o banco está com forte resultado, rentabilidade elevada, inadimplência sob controle, terá outro plano safra recorde e a perspectiva é de mais crescimento, ou seja, vários pontos que podem agregar na sustentabilidade desse forte resultado. É evidente que na renda variável nada é garantido. Por outro lado, também temos pontos negativos frente à parte regulatória, porque eles citam com essa proposta do fim do JCP, isso pode acarretar em uma grande queda no lucro do banco. Outro ponto sobre a inadimplência, os executivos do banco destacaram que a inadimplência deverá estabilizar, mas os encargos com provisões deverão continuar crescendo até o final do ano por causa de uma certa regra do Banco Central. E até o próprio banco destacou a sua revisão e aumentaram as despesas de provisões, e nesse ponto eles já consideraram o aumento da provisão das lojas americanas de 70% para 100%, o que trará uma provisão extra de R$500 bilhão. Porém, para o tamanho do Banco do Brasil, R$500 bilhão não é tanta coisa. E esse ponto do JCP já tem vídeo aqui no canal, não vou repetir novamente, mas o mercado projeta impactos de 10% a 20% no lucro, principalmente de ações de bancos que pagam muito JCP. E esse cenário, com esse grande impacto de 20% do lucro, só iria acontecer sem nenhuma contrapartida, ou seja, sem a redução do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro líquido e apenas com a extinção do JCP. Porque o JCP entra como uma despesa e os bancos acabam pagando menos impostos. E aqui no caso, citamos o preço-alvo de R$ 65,00 do Bank of America, e uma métrica que o mercado olha bastante é o valor patrimonial por ação, que pega o patrimônio líquido e divide pela quantidade total de ações. E perceba que olhando para 10 anos, o valor patrimonial do banco cresceu praticamente ano após ano e o valor patrimonial atual é de R$ 56,75. Então, se pegarmos o preço-alvo deles de 65 e dividir por 56,75, teríamos uma relação de preço sobre patrimônio de 1,14, o que fica um pouco acima de 1, e perceba que a média do banco de PVP foi de 1,0, mas em alguns momentos, em 2016 até o início de 2020, o mercado pagou bem acima do que o valor patrimonial. Ou seja, esse 1,14 não seria nada irreal,
até porque o banco vem com uma tendência muito grande de crescimento no resultado e o patrimônio também tem crescido tri após tri. Aí para o próximo ano, esse valor patrimonial pode superar a faixa de R$ 60, desde que o resultado continue positivo. Parece até irreal projetar isso de 65 de preço-alvo, mas olhando para o histórico de precificação do banco, no Investidor 10, esse ponto não seria nada irreal. E além do mais, recentemente aconteceu a Datacom, no dia 11 de setembro, terá um pagamento no dia 29 de setembro e, por exemplo, aqui na carteira do canal, indo em valores em trânsito, eu irei receber no dia 29 quase 1.200 de forma líquida do Banco do Brasil. Consequentemente, esse recurso poderá ser reaplicado para comprar mais ações que, para o curto prazo, deverão gerar mais proventos. Até porque, apenas um exemplo, não estou afirmando que isso irá acontecer, mas se eu reaplicar no próprio banco, perceba que, conforme a sua política para o exercício de 2023, eles ainda deverão anunciar para novembro, dezembro e fevereiro de 2024. Ou seja, restam 3 proventos até o encerramento do exercício de 2023. Com isso, ele já paga outro para novembro, posso reaplicar ou no banco ou em outra ação, aí sempre fica esse pinga-pinga muito frequente com 8 pagamentos por ano. E além do mais, hoje o banco representa cerca de 23% da carteira do canal, mas isso aqui não é recomendação e eu também nem tenho operado esse ativo e meu último aporte foi há bastante tempo com cotações bem menores. Então cuidado e nunca copie a carteira de outra pessoa. E outro racional que eu gosto de olhar é que eu possuo 4.200 ações do Banco do Brasil na carteira do canal. Outra métrica interessante é que olhe que meu preço médio é bem baixo porque só o dividend yield em função do meu preço médio me dá quase 14%. E também as pessoas têm dúvidas sobre esse dividend yield do Investidor 10 em relação ao seu custo de aquisição e ele pega o dividendo mais o JCP dos últimos 12 meses e divide pelo seu preço médio de compra. E por exemplo, na Irani, o dividend yield atual é de 6,8, mas em função do meu preço médio de compra dá quase 13%. Então, no longo prazo, nosso dividend yield será muito atrativo, desde que aloquemos muito bem o nosso capital. E esse ponto que eu destaquei sobre a quantidade de ações é fundamental porque o dividendo se recebe em função da quantidade de ações que você possui e não do montante total investido. Porque o pessoal pode ficar vidrado, tem 200 mil aplicado no Banco do Brasil. Porém, ninguém quer saber esse ponto, e sim a quantidade de ações que você possui. E, por exemplo, uma conta que eu gosto de fazer para várias empresas da minha carteira, suponha que o banco replique esse mesmo pagamento de R$ 4,60 vezes a quantidade de ações que eu possuo, então ele deverá me gerar 19 mil por ano, o que dá uma média mensal de 1.600 por mês. Fora isso, eu estou olhando uma foto, até porque o dividendo será reaplicado, ele irá comprar mais ações que irão gerar mais rendimentos, fora que eu posso também aportar do meu bolso. Aí daqui a certo tempo, se o preço continuar bom em função do resultado, eu posso atingir 4.500, 5.000, 6.000, 10.000 ações, consequentemente a minha renda passiva crescerá em uma taxa muito boa. E agora vamos comentar sobre a segunda notícia, dividendos extras, que essa elétrica, que é a Aura Energia, poderá pagar um grande provento até o final do ano. Daí essa matéria é da Money Times e também a recomendação é do Safra, porque eles destacam que a Aura Energia poderá pagar um provento adicional de R$ 1,50 por ação até o final de 2023. Porque eles destacaram que esse ponto não iria limitar o investimento da empresa, considerando a alavancagem muito baixa de 0,3 dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, em praticamente 3 meses de geração de caixa, e considerando a sua posição em caixa atual, a empresa consegue quitar toda a sua dívida. Mas um grande alerta, até eles destacam isso, o Banco Safra possui recomendação neutra devido ao preço esticado da elétrica. Fora isso, recentemente a Auren comunicou ao mercado uma notícia negativa que eles terão que pagar 578 milhões relativo aos recebíveis dessa indenização de cerca de 4,2 bilhões.
e a alíquota efetiva ficou de 23%. Porém, eles citaram que pode acontecer a reversão desses impostos, até porque a empresa tentará recorrer para reverter essa decisão da Receita Federal. Mas esse ponto dessa reversão pode demorar anos e a empresa pode até perder. Outro ponto que o Safra destacou é que a indenização foi de 4,2 bilhões e se retirar o imposto que a empresa pagou, de quase 580 milhões, sobram um valor líquido de 3,6 bilhões devido a esse processo. E o valor esperado foi de 4,5% acima do que o esperado pelo Banco Safra, e na visão deles, o dividendo potencial extra é de R$ 1,50 por ação, o que representaria 10,7% de yield em função da cotação atual. Eu até escrevi aqui, atenção, muito cuidado, porque isso já aconteceu em várias empresas que do nada pagam 20% de yield, mas esse ponto será totalmente não recorrente. E até o Safra cita que o preço não está atrativo e o provento seria baixo se retirassem esse não recorrente. Aí parece que a empresa é a melhor dos mundos, 10,7% de yield atual, se pagarem novamente 1,50, aí é que vai para 21% de yield e o mercado fica nessa histeria. Aí chega o próximo ano e a empresa não paga nada e vai que a cotação acaba despencando. Então sempre tenham cuidado com dividendos extraordinários, porque isso é um fato pontual que nada garante que irá se replicar nos próximos anos. Até porque com essa indenização a empresa pagará 3 bi de proventos no total, na visão do mercado, sendo que a empresa lucra menos de 200 milhões por trimestre, o que representaria 800 milhões de lucro por ano, o que fica muito abaixo do que essa proposta de R$ 1,50 por ação que o Banco Safra acredita que a Auren irá pagar. Então, pessoal, comentamos aí sobre essas notícias do Banco do Brasil e da Auren Energia. Aí comenta sobre quais dessas duas ações vocês possuem em carteira e também seja membro do canal para ter acesso a vários conteúdos educativos. Eu já postei cerca de 180 vídeos para quem for membro. Tem planilhas, tem postagem em texto, tem um Telegram para conversarmos sobre tudo e muito mais. E ainda tem aquele ponto que eu sou o único canal que comenta isso. Se você não gostar, você cancela em um clique. É só ir nessa aba de compras e assinaturas e cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual ou migrar de assessoria, tem um contato do parceiro na descrição do vídeo, do Casa Capital, e vocês poderão conseguir benefícios exclusivos no BTG. Aproveitem porque a corretora do BTG é muito boa, várias pessoas têm conseguido os benefícios e quem entra no BTG não quer sair mais. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.